Ah, se as pedras do Coliseu falassem, manchadas de sangue, de gritos, se delas a gente pudesse saber mais da história, de tudo que foi a história, de como foi a história. Bom, eu entrevisto uma dessas pedras do Coliseu, ainda viva, e que entendeu muito da história política de Mato Grosso do Sul, um mestre dos bastidores. Eu falo com o Alfredão, e se eu fosse você, ficava no vídeo, porque mais que uma entrevista, é uma conversa. Alfredon, e aí, que bom ter você aqui, cara, que bom, pela segunda vez, né? É um prazer estar aqui, né? Você lembra que você já veio aqui, né? Vim, mas na época o programa era menor, né? Hoje, depois de mais de 4 anos... Com você aqui o programa fica maior também. Mas depois de 4 anos, depois de tantas entrevistas, eu voltar... Sim. É um privilégio. Já são mais de 100, viu? Agora, nesse momento. Bom, de 2018 para cá o Brasil mudou muito a política também, né? Eu chamei de Pedra do Coliseu, um cara que entende muito da política. Eu virei um Manuel de Barros, citando até o Coliseu italiano, para descrever você vê como que não é uma coisa fácil, né? Mudou demais? Você acha que a gente mudou para melhor ou para pior? Danilo, sobre pedras do Coliseu, eu fico pensando assim, eu como um jovem, eu me considero um jovem com 36 anos, eu falo assim, caramba, vivi muita coisa, né? É uma honra chegar nesse nível de pedra do Coliseu. Tem Sim. História, tem muita coisa para contar. Então, acho que pouquíssimas pessoas teve um elogio ou uma menção tão honrosa quanto essa. De 2018 para cá, muita coisa mudou, né? Infelizmente, mudou para pior, na minha opinião. Porque, vou só te trazer um bastidor aqui. Estava se preparando para vir para a entrevista. Aí a minha esposa falou assim, amor, vai com essa camiseta vermelha. Aqui eu falei assim, pô, beleza, legal, camiseta bonita. Aí eu falei, putz, mas eu vou numa entrevista. Se eu for de camiseta vermelha, o que vão pensar de mim? Que você é esquerdinha. Que eu sou esquerdinha. Eu falei, mas eu não sou esquerdinha. Aí eu falei assim, não vou de camiseta vermelha. Aí ela pegou e falou assim, acabei de comprar uma camiseta amarela, vai com essa camiseta amarela, caiu bem em você. Eu falei assim, pô, que legal. Me surpreendeu, né? Uhum. Chegar em casa, ter uma lembrança, um agrado da esposa é surpreendente, né? Não é todo dia que a gente recebe. Vesti a camisa, caiu bem. Falei, putz, minha esposa tem bom gosto. Mas é amarela. Falei, putz, vão falar que eu sou de direita, fascista, radical. E eu não sou de direita, nem fascista e nem radical. Eu falei, vou ter que ir no pretinho básico, porque esse ninguém vai poder falar. Sim. Que eu sou algo que eu não sou. Você tá quase como a galera do impeachment em 92, lá do Collor, lá. Mas assim, esse negócio de direita e esquerda, você que foi um cara que deu aula de formação política, né? Para muita gente, e é fundamental, né? Todo mundo tivesse alguma orientação política para entender mais sobre isso. Esses conceitos, eles não são muito confusos, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes falar para um cara que está na extrema periferia de Campo Grande, né, com uma condição desfavorável, ele ganhou aquela casa que ele mora, ou ele tem muita dificuldade com o transporte coletivo, ele não tem asfalto, às vezes, na frente da casa dele, tem um orçamento bastante dificultoso ali de lidar e tal. Exigir que ele seja de direita, não dá para querer que ele tivesse uma vida como na Suíça, onde tudo está resolvido, está tudo pronto, né? E aí, num país tão problemático, o Estado tem que cumprir o seu papel. Acho que nesse momento a esquerda tem até sua razão. Não tem razão no discurso ideológico, histérico. Mas assim, num país como o nosso, é difícil você pensar tudo absolutamente pela direita, né? Danilo, essa lógica, pela realidade que nós estamos vivendo, tá? Essa lógica de direita e esquerda, ela só funciona se você estiver dentro de um debate acadêmico. Bem acadêmico, né? Bem acadêmico. Se você estiver fazendo uma pesquisa e aí no meio da sua pesquisa você tem que identificar o que é direita e esquerda, o pensamento de direita e o pensamento de esquerda. Tendências, no caso. As tendências é útil. Na prática, na realidade brasileira, na realidade da periferia de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, isso não funciona
pouco importa. Eu preparei aqui. O que importa para aquela pessoa é o discurso de empatia. É aquela pessoa... Entendo a sua dor. Aquela pessoa que chega lá e fala assim, olha, eu estou vendo você aqui, eu estou vendo as suas dificuldades e eu tenho soluções a apresentar para esses problemas. Entendeu? E as soluções dos problemas vai passar por esse caminho. Aí eu te falo, aí eu identifico que o pessoal ligado aos viés de esquerda, né, vamos definir dessa forma, eles têm um discurso empático muito maior com a pobreza, com a dificuldade, do que o pessoal que é ligado, que tem um viés à direita. Tá? Esse pessoal não tem um discurso de empatia. Tanto que eu vejo assim, uma dificuldade muito grande de você identificar um voto e um candidato de direita na periferia. Você tem mais dificuldade de identificar, você tem mais dificuldade de engajar pessoas com esse candidato que se identifica como de direita do que um candidato que se identifica como de esquerda. Mas o Bolsonaro conseguiu furar tudo isso, né? Com a maluquice dele, com o jeitão dele esquisito. Ele furou tudo isso e aí você vai lá na periferia, tem alguém que às vezes não tem nem onde morar de direito, mora no barraco, mas tá com o adesivinho do Brasil lá, é Bolsonaro de verdade e tudo mais. Como que explica isso? Eu explico isso... Na época que a gente se conectou mais, a gente garantiu um ídolo, assim? Eu explico isso da seguinte forma. A penetração na periferia, ela não é só na campanha política, ela não é só pela assistência social, pelo serviço social do governo, do Estado. Que é um problema no político isso. É um problema não no sentido... É um problema porque muitas vezes não funcionam os programas sociais e é um problema porque esses programas sociais muitas vezes são utilizados como ferramenta de cooptação de votos. Então você tem um problema no serviço social público desta natureza, de organização e de estrutura. Mas você tem também outros atores que agem na periferia, como, por exemplo, a igreja. A igreja, tanto a católica quanto a evangélica ou a protestante, ela tem uma penetração dentro da... São projetos que sustentam a comunidade, praticamente. Sustenta a comunidade, que organiza a comunidade. Os centros espíritas também têm um papel importante dentro das comunidades de periferia. Esses grupos, alguns de viés à direita, ou que têm mais simpatia com o Bolsonaro, eles vão trabalhar com o engajamento dessas pessoas. E aí, qual é a ferramenta que eles fazem? Olha, eu não vou resolver o problema da comunidade, mas eu consigo resolver o seu problema através daquele pensamento. O trabalho dignifica o homem. Então ele propõe para que a pessoa trabalhe mais, ele propõe um discurso, uma organização familiar, individual, que promova o trabalho, o empreendedorismo. Ou seja, a direita ela pensa mais no indivíduo, a esquerda pensa mais no coletivo? A gente poderia ter essa distinção? De alguma forma? Assim. Eu diria o seguinte, que a esquerda ela pensa muito mais na organização social. E aí essa organização social ela chega na organização da comunidade. A direita mais focada na economia e no indivíduo. Agora, assim, aí no meio de tudo isso você tem a política brasileira e a política de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ela tem as suas peculiaridades. Né? Por exemplo, assim, um ponto de ônibus no meio da rua. Tipo assim, o arquiteto dessa obra, uma coisa bem pensada, né, tal, que não chega a ser como Curitiba, nem como Goiânia, nem como lugar nenhum do mundo. Isso é uma coisa de direita ou de esquerda, ou que não tem rumo nem direita nem esquerda? Na minha opinião, isso é um sinônimo de autoritarismo. Entendi.
E esse é o erro da direita e da esquerda. Entendi. Quando ela se desprende do cidadão, vai lá e faz. Ela vai lá e faz, mas aí ela não conscientiza. A direita não conscientiza o indivíduo de que ele é um ator importante na participação, nas decisões públicas. E a esquerda não conscientiza a comunidade de que ela tem poder de mudar a realidade dela. Então, junta-se as forças do indivíduo em uma comunidade e essa comunidade pode mudar a realidade dela. Então, os dois viés, tanto de direita e de esquerda, erram, na minha opinião, quando ela não conscientiza que o indivíduo sozinho, no caso da direita, não faz acontecer. Que é a história da água. Cata a água, vende a água, você recompra outra água, vende mais 3 águas, não sei o quê. Assim você muda a sua vida. Isso não dá certo. Não. O cara sozinho não se alavanca. Não dá. E a esquerda erra porque ela chega ao seguinte, olha, vamos organizar em comunidade. Mas ela organiza em comunidade até a hora que dá o voto para mim. Sim. Para mim, candidato de esquerda. Chegou aí, excelente organização social, ela é perfeita tem que ficar aí. Trazer essa comunidade como um agente de participação como se fosse um conselho mais ativo, né? Alguma coisa não assim. Acontece, e aí você tem espaço para o autoritarismo. Como que foi esse teu trabalho que você fez durante anos na FUG, né? Fundação Ulisses Guimarães, de conscientização política em várias comunidades de Campo Grande? Como que foi? Você chegar lá e dar aula de política em locais improvisados, às vezes, em centro comunitário, para essa galera, num sábado à tarde, eu já fui lá ver o final de aula seu, ou num domingo até, e aí ainda bem que a Ana entende, você gosta de política, tem essa missão, né? E ela também, acho que acompanha esse tipo de trabalho da FUG, né? Tal. Ela gosta, ela me acompanhou em todas. Em todas, né? Como que foi para você essa experiência? Você fez isso durante vários anos, né? Fiz, participei. 5 anos eu fiz intensamente da minha vida, eu cuidei desses assuntos, participei desses movimentos. Olha, é gratificante você iluminar o caminho do indivíduo. A maioria das pessoas, quando sentam nesses lugares, por que as pessoas vão nesses cursos? Eu acho que é importante as pessoas entenderem por que elas chegam no curso. Elas chegam no curso porque é um curso reconhecido. Um curso de cidadania da FUG é um curso reconhecido. Até hoje ele é reconhecido. Ele te dá um certificado. Esse certificado serve como hora-aula na faculdade, como hora complementar. Para o cara que não tem diploma, serve como uma coisa que ele vai se orgulhar também, né? Uma coisa que vai se orgulhar, um incentivo a ele retomar os estudos dele. Então a pessoa chega ali, a grande maioria das pessoas chegam ali com o interesse de pegar o diploma, de ter acesso à informação, o conteúdo é o segundo plano, mas de conseguir esse diploma para apresentar na faculdade, para apresentar no curso técnico, e por aí vai. Então, e elas não têm noção nenhuma de qual é o papel que ela possui na organização social de uma cidade, de um bairro, de um estado, do Brasil. Ela não tem noção. E a aula, as primeiras aulas, elas não tratam de política partidária e nem de política na defesa de atores políticos. Ela trata de cidadania. E as pessoas têm essa ansiedade para falar de disputa eleitoral, né? Sim. Às vezes até em momento que não tem disputa, tem para comentar uma antiga disputa, uma futura disputa. Aí você tinha que esfriar isso e você tem que botar a bola no chão e falar assim, olha, vamos falar disso aqui primeiro, né, para formar. Quanto tempo eram essas aulas? Um dia inteiro? Não, as aulas, elas dependia de cada módulo tinha uma quantidade de aula, mas era uma tarde, pelo menos cada módulo era uma tarde, eram 8 módulos. Então eram 8 módulos. E o cara se inscrevia como isso aí? A gente fazia
a chamada para os cursos era na comunidade. Então a gente pegava uma comunidade, me lembro agora do Pioneiros, foi uma das turmas que eu fiz. Cartaz, tudo mais. A gente fazia um encarte, distribuía via WhatsApp, ia nas reuniões dos conselhos de participação da comunidade, divulgava, ia na igreja, divulgava essas reuniões, esses cursos, e aí os interessados apareciam. Uma divulgação boca a boca. Mas, voltando à questão do curso, política não é só tratar de disputa. Política não é fazer uma análise dos que têm mais chances ou menos chances de ganhar. Política é a ação de todos os dias. A ação de você questionar a qualidade do serviço público que você está usando, do transporte público, do posto de saúde, de você ir participar, de você respeitar o próximo, né? De você exigir respeito a você. Então, se alguém está te destratando, de todas as formas, você fazer exigir esse seu direito seja respeitado, né? E aí tem inúmeras formas de você defender os seus direitos. Então, política é isso. Aí a questão partidária, as questões eleitorais, as questões de disputa, elas se tornam uma consequência de uma eu diria assim, da simpatia. Assim, é a hora que a panela ferve já. É da simpatia, do envolvimento da pessoa em determinados grupos políticos. Aí, aí a campanha política se torna uma consequência disso. Alfredão, você fez muito da parte da política estudantil também, né? Qual que é a diferença da política estudantil para essa política partidária, eleitoral, até meio profissional, né? Que tem de cada 2 anos aí? Ela é mais idealista? Ela é menos técnica? Como que você definiria? Ela ainda existe? Olha, eu não tenho acompanhado os movimentos estudantis. Mas eles andam meio pagadinhos, né? A gente não ouve falar, né, tal. Mas na época que eu... Tem a Camila Jara, né, que partiu desses movimentos estudantis aí, de certa forma, está aí, né, deputada federal. Mas eu acredito que ela representa mais uma questão vertente de esquerda, da juventude, do viés de juventude. Ela fala muito mais uma linguagem voltada para a juventude. A forma como ela aborda os temas políticos, as discussões políticas, é uma linguagem simpática à juventude, né? O jovem se identifica com ela. Eu tenho um enteado e ele falou assim, acho que eu vou votar na Camila Jara. Eu falei, pode votar. Se identificou, né? Então, voltando sobre a política estudantil, eu não tenho acompanhado muito, mas na época que eu acompanhava era muito mais ideológico, né? Porque está dentro da academia. A escola é uma academia, é um lugar assim, onde as ideias se afloram, né? A primeira década desse século aí que você fala, assim, o comecinho da segunda década, que é aquela década já que tudo fica bagunçado, dá aquela primavera árabe na África e no resto do mundo também, todo mundo brigando, indo para as ruas, né? Foi mais ou menos nessa época que eu te conheci. Foi. Essa é a sua época de política estudantil. Essa é a minha época. Na verdade, a gente se conheceu em 2008, por aí, 2009. 2008? 2008. Depois eu te vi de novo em 2013, 2012, por aí, que já é essa época. A gente se conheceu no fim da política clássica, né? Sim. E começamos a estar mais próximos. Não tinha tanta internet, né? Nesse pós-política clássica aí. Não sei se é tão moderna, né? Agora, porque as práticas são as mesmas. Não, eu acho que é pior até. A gente regrediu. Porque os rompantes de golpe, de autoritarismo estão mais... Mas no fundão, ele vem para ajudar ou vem para atrapalhar? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu geralmente falo que eu sou contra, né? Mas assim, até outro dia discutindo aqui na MSN Dia, falaram, não, tinha que ser o mesmo dinheiro para todo mundo, e quem conseguisse captar mais,
beleza, já é um outro caminho, né? O que acontece é que hoje fica na mão de chefe de partido definir distribuição de dinheiro, o que não dá muito certo, né? E mesma desigualdade para mulheres, para candidatos de primeira viagem, ou candidatos da juventude, e é muito dinheiro público envolvido, né? 6 bilhões, é uma coisa meio Danilo, complicada, né? eu vou te falar o fundão, ele é uma ferramenta que, quando foi pensada, ela solucionou ela respondeu algumas perguntas. Principalmente, a principal pergunta era a troca do apoio que as empresas ofertavam ao candidato, que depois de eleito ele ficava obrigado a devolver esse dinheiro através de licitações manipuladas. Então, a gente libertou o corrupto. Pois é, esse era o objetivo do fundão. Evitar. Outro objetivo do fundão era trazer uma igualdade. Só uma igualdade de condições, né? De disputa. Mas assim, se nós não mudarmos o indivíduo, o pensamento do indivíduo da nossa sociedade, isso não vai acontecer. E não aconteceu. Por quê? Porque quando o candidato se torna político, deputado, senador, ele pensa na comunidade dele? Não. Ele pensa no mandato. Ele pensa no mandato dele. Ele quer sair do mandato dele? Não. E como a nossa sociedade não participa, ele se sente, ele tem uma carta branca para alterar ou para manipular aquilo que ele tem na mão. A regra do jogo, né? A regra do jogo. Para ficar mais fácil para ele continuar. Então, você percebe o seguinte, o fundão hoje, ele é uma ferramenta que perpetua quem está no poder. Você vê que esse ano, nessa eleição, nós tivemos um nível de renovação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul menor do que em 2018. Não, e a grande surpresa é Rafael Tavares. Foi a única surpresa. Ponto. Foi botado os 24. Quem mais foi? Pedro Pedrociano Neto? Não, também é uma surpresa. Você foi secretário de Finanças de Campo Grande e tudo mais, né? E outra coisa, entrou porque o Thiago Vargas entrou, né? Então, assim, a única surpresa, você vai falar assim, politicamente, é o Rafael Tavares. E em nível federal, a Camila Jara, né? Que fura o sistema e você vê ela lá dentro. E os demais, todos já foram deputados, ou estaduais ou federais, que retornaram às respectivas casas legislativas e... o Polon, né? No caso ali, tem a Camila Jara e o Polon, mas o Polon também muito ligado ao Bolsonaro, né? Transferência direta do voto do presidente, amigo da família do cara lá e tal. Então aí fica meio como se fosse um condado, né? Para você ver como que a nossa sociedade, os critérios de escolha que a população tem para escolher os seus representantes, eles são muito questionáveis. Né? Eu não acho que é a melhor escolha aquilo que um terceiro está falando para mim que tem que ser feito. Eu não acredito. Mas foi a forma como a sociedade decidiu. Foi o mais votado, né? Polon foi o mais votado. Pompeu Barreira deu 100 mil, né? Que era da Rose. O único. Nessa eleição foi o único dos deputados federais que rompeu. O Beto quase, o Geraldo quase, duas hiperestruturas, né? Agora, assim, você fala que as coisas têm que mudar, né? Devagar essa mudança, gradativa, mas se enxerga essa mudança? Tipo assim, você eu acho que é um cara que no futuro, tendo um mandato, você faria algo diferente, né? Até, além do mandato, você tem que fazer outros projetos também para aparecer mais. Acho que a galera precisa te conhecer mais. Você num podcast seria bem interessante. Você é um cara questionador, um bom questionador é um bom entrevistador. Porque, realmente, você pega a situação do Rafael Tavares, é um ótimo exemplo, a Camila também, mas a gente precisa de mais peixe nesse oceano aí, né? A gente precisa tornar esse oceano dar vida para ele, né? Sim. Um oceano ele tá muito carimbado, ecossistema,
sem um ecossistema, sem uma participação da sociedade, de mudança, de ter uma representação eclética, não é um oceano, é um aquário. Agora, falando em aquário, você que gosta muito do Puccinelli, ou já gostou, ou eternamente vai ter um carinho por ele, como que você viu, eu falei em Coliseu no começo, né, tal, como que você viu esse momento difícil para o Puccinelli, não ter ido para o segundo turno, né? Ele que era o primeiro lugar na pesquisa e que é um nome assim, a moto passando é uma coisa bacana, é um nome, sempre que eu estou falando o nome do Puccinelli aqui, como que é, assim, você vê um cara do tamanho do Pedrocian, por exemplo, do que foi na história do Mato Grosso do Sul, com muitas coisas feitas, ele está praticamente no fim da carreira, né? Ou perto do fim, ou ter vivido uma derrota eleitoral que não era esperada, que não era nem de certa forma aceitável, né? Pelo trabalho que ele fez, né? Esse cara, nessa eleição, ele trabalhou mais que em outras, eu achei. Danilo, a política, as práticas da política, elas mudam de tempos em tempos. Eu acho, eu volto a afirmar, na minha opinião, as práticas hoje políticas atuais que nós estamos vendo os atores fazerem, os políticos fazerem, está pior, na minha opinião, do que há 10 anos atrás. Menos organizada, menos técnica? Mais autoritário. Você não vê as pessoas, você vê as pessoas, a participação das pessoas no debate político não é uma participação de construção. Você não vê um debate de construção, você vê um debate de disputa. A minha narrativa é melhor do que a sua. Não é assim que se constrói. O André e Zeca foi isso um pouco, né, de certa forma. Polarizava no Estado. Até parecia que o André era direita, né, mas não era. Então era muito quente, acalorado, né? E um ajudou o outro a crescer. Mas era uma disputa que, se a gente pegar na história, quantas vezes eles disputaram? Só uma só. Foi 2010, né? Não, 96 e 2010. Não foi 2010, foi 1996 só. Não, em 2010 também, a reeleição do André foi com o Zeca de oponente. Duas vezes, verdade. Né? 2 vezes. Mas 2 vezes em um intervalo de 14 anos. Hoje não. Hoje você tem uma disputa diária, que muito se fala em princípios de família, muito se fala em moralidade, mas quando vai para o debate político, tudo isso fica de lado. E o importante é destruir o seu oponente no debate político. Isso não é política, isso não é democracia. Então, eu acredito que o André foi vítima dessa mudança nas práticas políticas. Mas o André foi um pouco pH neutro nessa eleição. Então ele não pendeu nem para um lado nem para o outro, tentou fazer uma política normal, foi um cara propositivo, de certa forma, e ele tinha legado, bateu no legado que ele já tinha feito. Ter sido pH neutro nessa eleição custou caro, né? Mas qual é o legado do que você está falando do André? Bom, muita coisa que ele fez como prefeito. Mas foi há 10 anos atrás. Como prefeito, como governador, né? Apesar do Aquário, ele fez muita coisa. Difícil alguém que tenha o scout dele. Sim, coisa performance, feita. Eu concordo, o André fez muita coisa, mas o intervalo de tempo... Numa sociedade tão instantânea, né? Numa sociedade tão imediatista, sim, ficou difícil de trazer à memória isso. Quando você fala autoritário, não é nem o político, né? Que eu te perguntei do André, você falou autoritário. Autoritário é o cidadão mesmo, né? Sim. Ele está autoritário no WhatsApp, ele está autoritário na família dele, ele está autoritário na abordagem de rua. Aconteceu hoje comigo. Lembrando que o Mário vai sair logo na Messi em Dia, gravou antes de você, o cara puxou estilete para ele dentro do Uber, porque ele estava com a camisa do Lula e começou uma briga do nada e uma briga muito nada a ver, né? Que não favorece nada o Bolsonaro nem a direita, mas uma coisa terrível. Não, né? Vou falar para você o que aconteceu comigo. E aí dele se ele retruca. Eu estou trabalhando numa empresa, fui atender uma moradora. Bom dia, tudo bem? Não sei o que está bem, a mulher respondeu. Eu falei, por quê?
Eu não acredito que esse país vai eleger um pinguço. E eu quase falei pra ela assim, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho? Eu tô só fazendo o meu trabalho. Bom, no caso, o Lula não começou a tomar agora, né? Já toma faz um tempinho já. Mas o que eu tenho a ver com isso? Aí eu como assim, humilde conhecedor... Isso acho que não atrapalhou o legado dele. Tá? Fiquei com vontade de acho que falar tem pra problemas ela. maiores do que esse. Fiquei com vontade de falar pra ela, mas não era momento de dizer, mas estou dizendo agora. Cadê? Por onde que eu posso olhar pra cá? Aqui, você tem uma câmera. Olha, se você agir dessa forma, você vai tirar voto do seu candidato Bolsonaro e vai dar pro Lula. Porque eu, sendo destratado, fiquei com uma vontade imensa de votar no Lula. Mas vai que você é indeciso, né? O indeciso fica decidido numa hora dessa, né? Porque as pessoas querem impor algo, e até no susto, né? Pega você assim meio... Mas você acha a polarização de hoje diferente, então, de outras épocas? Sim. Era mais bonita a disputa? Com certeza. Você tem inúmeras histórias de Mas o André rolou no chão histórias. com um cara lá, uma vez num comício, né? Quase deu polícia. Outros tempos, né? Tal. Rapaz. Bom, isso não sou eu que estou falando, a história conta. Rolava baile. O Zeca mandou demitir repórter também, Rolava né? baile. Tá de pergunta. Tem essas coisas assim, acontece. Continua tendo, né? Mas hoje é um pouco mais... O negócio Mais é firme, muito né? mais bruto. Vamos dizer dessa E o fato de, no segundo turno, ter dois novatos aí, um ex-deputado estadual e um ex-secretário de várias coisas do atual de governo, do Tucano. O que você acha como que você vê esse cenário de mudança e tal? Os dois são dois tiktokers, né? Eles vão, seja na TV ou na internet, muito vídeo, né? Muita disputa de vídeo, né? Quem apoia quem é mais Bolsonaro que o outro e tal. Como que você vê essa questão? De certa forma, o Rio não consegue atrapalhar a festa do Contar, né? Porque essa festa era só para ser do Contar, né? No começo, se fosse considerar até janeiro, né? O nosso estado é um estado que polarização no nosso estado não é uma coisa que exista. Eu não acho que existe polarização no nosso estado. Eu acho que existe polarização no debate individual. Sim. Rivalidades, né? E existe polarização de forma nacional. Eu acho que no nosso estado não existe polarização no nosso estado. Tanto que você vê que tem dois candidatos com o mesmo viés no segundo turno. Tá? Eu penso assim, vai ganhar, na minha opinião, quem propor algo que resolva a demanda da sociedade de forma prática e eficiente. A comunidade, o cidadão, ele está cansado de pagar altos impostos e não ver resultado. Sim. Então você vê, por exemplo, educação. A gente paga caro em imposto e a gente não vê o resultado na educação. Saúde é terrível. Pagamos né? bons salários, para professor. Excelente. Mas eles não têm a estrutura necessária. Posto de saúde não precisa nem dizer. Educação integral funcionando, está patinando. É uma política que era para acontecer, já era para ter sido colocado em prática. O novo ensino médio, né, que foi aprovado no governo do Michel Temer, uma das reformas mais importantes, na minha opinião, que foi discutida e aprovada foi o novo ensino médio, não foi colocado em prática aqui no estado. Então, você vê muitas deficiências. Não está garantido o acesso. As crianças, os pais têm que brigar para as crianças irem para o CEINF, porque não tem vaga de CEINF para todas as crianças. Então, você já tem um problema aí. Aí, as crianças entraram no CEINF. O ensino fundamental está garantido. O ensino médio, que é onde o adolescente começa a definir o que ele quer para a vida adulta, se ele quer ir para o viés acadêmico ou se ele quer ir para o viés profissional, é uma grande incógnita, porque não tem estrutura. E não está garantido
Para o adolescente que conclui o ensino médio, não está garantido que ele vai sair do ensino médio com vaga de emprego, porque o ensino médio não capacita o aluno para o mercado de trabalho, e também não está garantido, mesmo tendo vários programas que apoiam o acadêmico na faculdade, não está garantido de que ele vai sair ali do ensino médio da escola pública e vai para a faculdade. Então você tem um problema gravíssimo. Perspectiva, e ninguém aborda isso de forma clara. Olha, no primeiro ano eu vou fazer tantas escolas de nível integral. No segundo ano eu vou fazer outras tantas escolas. No terceiro, assim, vou concluir o meu mandato com tantos % de escola de nível integral. O ensino profissionalizante se tornará realidade para o adolescente que está no ensino médio, para o sul-mato-grossense. Se você não quer ir para o ensino médio, eu te garanto que você vai para a universidade estadual, para o UEMS. Não tem. Então você não vê proposta. Agora você falou do imposto, no Mato Grosso do Sul a inflação ela sempre pegou meio pesado, né? Principalmente em Campo Grande, né? Esse custo de vida, você acha que o governo daqui teria como fazer para baixar alguma coisa? O que você acha que daria para fazer diferente? Ou é uma percepção só do cidadão, isso aí nem está tão alto, nos Estados Unidos está pior, né? Hoje em dia tem essas discussões, né? Eu quero que se dane nos Estados Unidos. Está pior, mas eu não moro nos Estados Unidos, muito mais. Eu não moro nos Estados Unidos. Mas a gasolina na Inglaterra. Não, mas foda-se a Inglaterra, pô. Eu tô aqui no Brasil, né? O poder econômico do salário do americano e do inglês é muito maior do que o nosso, né? Então não tem essa. É uma discussão. O mundo globalizado tem hora que a gente... É uma discussão sem utilidade essa daí. Mas você estava falando agora, eu te interrompi, você estava falando que você prefere um Brasil com picanha e cerveja garantida, mais ou menos isso. Não prefiro. Você não acha tão fundamental? Que isso seja fundamental. Mas eu penso que esse problema da inflação, os acadêmicos especialistas em economia dizem o seguinte: inflação se combate com planejamento. Então, é possível se planejar para o que vem pela frente. Vou te dar um exemplo meu. Meu carro é com GNV. Todo mundo agora vai saber que meu carro tem GNV. Mas, Danilo, você sabe por que meu carro tem GNV? Eu acompanho os noticiários. Sou um cidadão e acompanho os noticiários. E 6 meses antes, no meio da pandemia, isso era julho de 2020, eu vi um periódico, li um periódico, de uma reportagem onde um especialista falava assim: olha, o preço da gasolina está barato, o preço do etanol está barato, só que vai subir. Vai subir por quê? Porque a produção de petróleo diminuiu, porque os gastos públicos aumentaram, o Estado aumentou os gastos exponencialmente, sem controle e sem critério. Isso vai impactar no preço do dólar e automaticamente a gasolina vai subir e vai chegar a R$7. Ele só errou a data, porque ele falou que o valor chegaria a R$7 em fevereiro ele falou que chegaria a R$7 em janeiro de 2021. Acabou um ano depois. Acabou sendo 6 meses depois. Mas chegou a R$7 o valor do combustível. Todo mundo sabe disso. Eu, conversando com minha esposa, falei assim: se tiver um aumento da gasolina em dezembro, eu vou colocar o gás. Começasse. A hora que começasse. Batata. Ou seja, teve aumento da gasolina, porque esse cenário não mudou. O Estado não gastou, não aplicou critério nos gastos públicos. Não conseguiu, continuou gastando.
o dólar aumentou, a produção de petróleo diminuiu, como estava previsto. Fator mundial, né? Fator mundial, a gasolina subiu. Subiu por quê? Diminuiu a produção e subiu porque o dólar aumentou. E o poder econômico do brasileiro diminuiu, óbvio. Então assim, dá para você combater, contornar as dificuldades do dia a dia com planejamento. Mas o papel do Estado tem que ser claro e eficiente nisso. É papel do Estado. O Estado tem que diminuir. Não é possível de que Mato Grosso do Sul, por exemplo, o melhor lugar de se trabalhar é no governo do Estado. É o que paga os melhores salários para os trabalhadores. Eu não estou dizendo que é injusto, mas da forma como as coisas, a forma como a administração sustenta pública, a economia. Da forma como a administração pública ela lida com essa situação, ela está criando um abismo social muito grande. Você tem uma elite rica dentro do funcionalismo público e você tem uma sociedade que sustenta essa elite muito pobre. Muito pobre. E isso é um problema. E o Estado precisa enfrentar essa situação para combater a inflação. Um Estado que gasta com eficiência tem uma inflação controlada. Agora, mostrar a sociedade nas suas várias facetas, eu acho que valeria a pena para um projeto que você tem começado a rabiscar aí e fazer um esboço de, no caso, um podcast. Como que seria essa ideia que você está pensando aí? Já tem até nome, não sei se você pode falar o nome. O nome eu acho que a gente poderia guardar esse mistério. Pode guardar um mistério. pouquinho mais para frente, né? A ideia do podcast, ela é, primeiro, trazer o conhecimento, divulgar o conhecimento acadêmico, o conhecimento popular, né? Existem muitas pessoas que, assim como eu, que são interessadas pelos mais variados assuntos que se discute na sociedade e que acontecem na nossa sociedade. Ou seja, entender o que está rolando, né? Então, o objetivo do podcast é dar uma outra abordagem para o que está acontecendo na nossa sociedade, o que está acontecendo em Campo Grande. A gente tem uma abordagem tradicional na mídia, você que fala? mostra, né, os fatos de forma oficial. E eu queria trazer um pouco mais dos bastidores. Por que foi assim? Qual foi o seu caminho do sucesso? E aí eu faço uma pergunta para você. Você é o mesmo entrevistador de 2018? Não. Então, foi um acidente atrás do outro, né, para chegar até aqui. Um acidente com muitos acertos, né? Sim, ocasionalmente. Se não tivesse tantos acertos, já tinha sido uma catástrofe. Isso aqui estava acabado. Então... Eu lembro uma vez, eu fui chamado de outsider, eu não gostei, né? A primeira vez que me chamaram e tal. Mas, de certa forma, não está totalmente conectado ao sistema, né? E ao status quo das coisas. Me favoreceu, mas me testou muito, né, também. Eu acho que essa tua ideia, ela mostra muito para as pessoas isso que você fala, o mundo extraoficial. E o bastidor, ele é extraoficial. Sim. Né? O bastidor de uma lanchonete, que todo mundo passa em frente todo dia e precisa saber como que faz para aquilo ali estar de pé. O bastidor para uma grande obra, no Aquário do Pantanal, hoje que vive uma mega operação para poder fazer com que as pessoas visitem. O bastidor de uma obra parada, o bastidor de uma secretaria, o bastidor de uma universidade. E você sabe que, por exemplo, em todos esses lugares que você falou, a história acontece, né? Sim. Se faz história ali, né? Sim. E se você parar e perguntar pro dono da lanchonete, me conta uma boa aí. Sempre ele vai ter uma boa para te contar. Não, e o jornalismo ele não tem essa capacidade tão boa de infiltração, né? Eu acho que, no caso, um projeto mais alternativo teria como, né? Eu tenho inúmeras histórias que foram contadas assim. Estou conversando, resenha. Rapaz, olha, eu vou te contar essa aqui. E aí você depois vai verificar
E não, de fato aconteceu, é aquilo mesmo. Sim. Muitas histórias dessas... Algumas não publicáveis também, né? Com certeza. Uma grande parcela. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br ou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só dar uma conferida lá. Até a próxima.